Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então vamos a mais um vídeo. Esse é a continuação, a parte 2 da modificação que eu estou fazendo aqui no eixo X da impressora Blauer, tá? O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar os cabos aqui, eu vou colocar a correia, eu vou terminar de instalar o extrusor e o sensor de filamento e o suporte para o end stop. Tá? Esse end stop ele é diferente, ele é menor que esses comuns que a gente está acostumado. Então eu tenho que fazer um suportezinho. Não, acredito que não seja coisa muito difícil, tá? Porque eu vou mostrar para vocês depois. Eu vou pegar, instalar e vou mostrar para vocês, tá? Aí a gente termina teoricamente essa parte aqui de cima, tá? Do eixo X. Não vou ligar os cabos, só vou colocar os cabos aqui todos e para depois, porque eu tenho que mexer aqui ainda, né? Essa parte aqui que vai ser um pouco mais chata do eixo Y, que tem que alinhar, então aqui é um pouquinho mais complicado, tá? Bom, acho, não tenho certeza ainda, mas que eu consegui resolver o problema do segundo eixo Z. Acho que vai dar para a gente instalar, tá? Mas eu preciso pedir, encomendar as peças que eu preciso. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Normalmente está demorando em torno de 20 dias para eu receber. Mas vamos ver. Mas eu acho que eu consegui resolver esse problema. Se eu conseguir fazer tudo que eu quero nessa impressora, eu posso dizer para você, vai ficar top. Top, top, top. Uma impressora... Porque todas as impressoras desse tipo, você tem que fazer modificação. Não tem jeito, tá? Para você comprar uma impressora que você não precisa fazer nada, você vai pagar lá de $700 para cima. Aí provavelmente você não faça nada, tá? Mas essas outras impressoras mais baratinhas, você tem que fazer muita coisa. Essa impressora, o bom é que a estrutura dela é muito boa, ela é bem rígida. Então isso, na minha opinião, vale a pena eu investir em melhorias nela. Se fosse essas outras impressoras, eu não vou nem dizer nome para não melindrar ninguém, mas eu não investiria, porque a estrutura é muito porcaria, qualquer coisinha ela arrebenta. Essa aqui é uma estrutura realmente forte, por isso que eu estou investindo, tá? Para ter uma impressora top de linha, ok? Então vamos lá, vamos continuar fazendo as nossas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar esses cabos aqui. Deixa eu pegar meu óculos, então não vou enxergar direito. Os cabos estão aqui. Tem cabo pra caramba. Eu não sei se eu já mostrei para vocês, mas eu tenho os cabos todos prontos aqui. Eu tinha daquele outro extrusor que eu comprei, o primeiro extrusor Direct Drive que eu comprei, vieram com esses cabos, até bem pronto, eu não tive que instalar, que é melhor ainda, principalmente nesse aqui que é grosso, porque aí olha, para você colocar aqui dentro é um parto. Então vamos só deixar eles separadinhos aqui para a gente começar a instalação. Eu vou até acelerar o vídeo, pessoal, então vocês ficarem olhando eu puxar fio aqui que não tem nada a ver.
Bom, pessoal, eu passei, tá aqui todos os cabos. Eu vou ter que cortar cabo para deixar do tamanho correto, né? E colocar terminal aqui nesses cabos para poder ligar. Mas é um parto, tá? É bem difícil para você passar. Ela trabalha e machuca a mão. Aí eu consegui, com esse alicate de ponta, colocar empurrando assim, mas dá trabalho. Por isso que eu resolvi fazer esse terminal, porque se queimar alguma coisa é super simples, eu desconecto e troco, tá? Então a sugestão para vocês: façam esse tipo de alteração, porque se você tiver esse tipo de cabinho aqui de proteção de cabo, putz, é complicado. Bom, mas está instalado, está aqui, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu instalei o extrusor, tá? E o detector de filamento, o que eu tive que fazer. Então eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou instalar a correia e também o suporte do filamento, que também eu vou mostrar, tá? Como é que eu fiz. Eu só fiz uma base, mas eu vou mostrar para vocês. Aí isso aqui fica pronto, tá? Teoricamente está pronto. Os cabos aqui, ó, vamos até pegar um cabo aqui para mostrar, como ligar. Não sei se está certo ou está errado, mas não tem problema, a gente testa isso depois. Posição correta aqui. Tá ligado, ó. Você escuta clique, tá? Então tá tudo preparadinho. Porque a hora que tiver pronto, aí eu só a gente ligar os cabos. Aí eu testo qualquer outro, porque eu não sei. Aqui, quando eu enfiei aqui, eu devia ter marcado, eu não marquei. E agora eu não sei qual que é o dos ventiladores, porque o resto é fácil saber, porque são diferentes os cabos. Mas eu não sei do ventilador, mas eu pego um multímetro e eu descubro qual que é. É simples. Daqui desses cabos, para poder ligar lá, tá bom? Bom, então vamos aqui para a parte do extrusor para eu mostrar como é que eu fiz a ligação, para que vocês possam fazer também, caso vocês queiram. Então vamos pegar lá. Bom, pessoal, tá aqui, ó. Eu coloquei o extrusor, eu não tive que fazer nenhuma alteração, tá? Para colocar esse extrusor aqui. Eu coloquei ele, prendi, coloquei o detector de filamento, usei os próprios spacers que tem aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? A única alteração que eu tive que fazer nele aqui, a única coisa que eu tive que fazer para ele poder encaixar, esse biquinho que tem aqui, ó, na frente, tá? Eu ponho uma foto ali dele. Eu tive que gastar um pouquinho para ele poder entrar. A única coisa que eu tive que fazer, a instalei, tá ligado? Como eu falei, eu não sei se ele está funcionando. Se ele não tiver, eu tiro ele, ponho outro e confiro as ligações, porque essas ligações aqui normalmente elas vêm erradas, tá? E tá instalado, tá? A única coisa que que não deu para eu fazer aqui foi que vem com uma espécie de botãozinho para você girar aqui o filamento. Por que não deu para fazer eu colocar? Porque eu coloquei aqui é uma peça anti-vibração, tá? Que eu coloquei. Precisaria ter colocado aqui, sim ou não, tá? Mas eu coloquei porque aí reduz. Quanto menos vibração você tiver, menos reflete no filamento. Então eu coloquei isso aqui. Aí não deu para colocar, para você poder puxar o filamento ou tirar o filamento, tá? Mas isso não é nenhum problema grande. Mas tá aqui, tá instalado. Então vamos ver agora o que eu fiz com relação às correias e o que eu fiz com relação ao suporte para o end stop. Tá? Então vamos lá para a gente ver. Bom, então tá aqui, pessoal. Com relação à correia, existe duas formas de você poder passar a correia. Uma que é aqui em cima, nesse suporte, tá? Entra por trás. E outra que é aqui embaixo. Eu preferi, deixa eu até virar aqui, ver se dá para ver melhor. Tá, assim dá para ver melhor. Eu preferi instalar embaixo, aqui. Tá? Aqui assim. Fica mais fácil. Embora ela tenha ficado com um ângulo maior aqui e um pouco mais para fora, mas isso poderia dar algum problema
se ele trabalhasse muito aqui no canto, mas ele não trabalha, ele trabalha mais aqui no centro da mesa e não tem problema nenhum, ó, tá? Porque você vê, ó, quando eu puxo, como aumenta o ângulo aqui, ó, tá? E ele sai um pouco para fora também, mas não é nenhum grande problema. Aqui tá o end stop, tá? Eu coloquei um suporte aqui no end stop para pôr ele para fora. Esse end stop, como eu disse, ele é menor que o end stop normal que a gente tem. Então eu tive que redesenhar um gabaritozinho, um suporte, para poder pôr ele para fora. Eu tive que pôr cerca de 1 centímetro para fora, para ele poder tocar aqui, ó. Ele toca aqui na placa. Quer ver? Vê se vocês escutam o barulhinho. Ó. Tá? Para ele poder tocar aqui. Então ele, pum, bate lá. Então, tá aqui, tá tudo instalado. Tá. Essa parte aqui eu não tenho que fazer mais nada. Tá. Tudo que eu precisava fazer já foi feito. A única coisa que eu preciso fazer, que eu também não vou fazer agora, é pegar aqui o tubinho do filamento, que tá aqui, ó, e ligar aqui e no extrusor que está do lado de cá, que vocês não estão vendo, que está aqui onde eu estou pondo o dedo, que é a única coisa que eu preciso fazer, tá? E os cabos, mas eu não vou mexer nisso, porque então vai me atrapalhar, porque eu tenho que mexer um monte de coisa aqui ainda. Então, vou deixar isso aqui para o final, quando a gente fizer o teste na impressora, tá bom? Então, finalizado o nosso eixo X. Bom, pessoal, tá aqui, como eu mostrei para você. Aqui foi super simples, tá? Eu perdi para fazer o restante aqui. O que deu mais trabalho foi passar os cabos ali, que é chato, machuca a mão, né? Mas por super, até porque, como eu já tinha dito anteriormente, eu não tive que ficar descobrindo o que eu ia fazer, o que eu ia poder colocar, tá? Era só instalar, que é diferente de você projetar alguma coisa, fabricar e ver se ela serve, tá? Quando você está fazendo o protótipo, e é assim que funciona, você desenha, e aí você produz uma peça, e aí você faz as correções que tem que ser feitas. Foi o que aconteceu quando eu instalei essa parte aqui. Eu tinha um protótipo desenhado, tinha alguma ideia na cabeça e eu comecei a fazer, e demorou bastante. Mas o resto foi muito rápido. Então agora que está pronto, para quem quiser fazer, é bem simples, tá? Como eu já falei anteriormente em outros vídeos, se você tiver alguma dúvida daquilo que eu estou mostrando, que eu estou explicando, põe uma mensagem lá, comenta, e aí eu tento esclarecer da melhor forma possível. Não dá para a gente pôr no vídeo tudo, porque então o vídeo fica lá com 5 horas de vídeo e ninguém assiste o vídeo assim, e fica muito chato e difícil de você achar a informação. Então eu procuro condensar as coisas, eu procuro pôr o básico. Não vou ensinar você a pôr um parafuso, precisa, né? Quem vai mexer sabe fazer isso aí. Eu vou ensinar o que eu coloquei e o que eu estou fazendo, tá bom? Pessoal, tem bastante coisa ainda para fazer aqui nela. Não perca os próximos vídeos, vocês vão ver como vai ficar legal, ok? Mais uma vez, obrigado. Você que é novo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, tá? Comente, compartilhe, para ajudar a gente a crescer, porque é mais conteúdo, sabe? Não é incentiva a gente a fazer mais coisas, tá? Que isso é para vocês. Eu estou fazendo para mim, mas estou compartilhando aquilo que eu sei, que eu aprendi, e o meu conhecimento com vocês, de graça. Ninguém está pagando nada para isso, ok? Mais uma vez, obrigado, abraço a todos e até o próximo vídeo.